Olá, tudo bem com vocês? Professor Cesário, professor de matemática do Colégio Estadual Santa Bernadette, aqui em Goiânia. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar com nossos alunos do primeiro período que estão afastados devido à pandemia do Covid-19. Vamos abordar sobre função do primeiro grau, dando ênfase em raízes, e vamos falar também de inequação do primeiro grau. A gente vai entender esses conceitos, aprender os cálculos direitinho, representar isso graficamente, o gráfico é extremamente importante para dar sentido à conta. Então, não é um assunto difícil, ele é um assunto fácil, tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Só um minutinho, que eu vou virar a câmera para mostrar esse assunto. Só um minutinho. Então, aqui está o material que vocês receberam, É a sexta atividade. Como o curso de vocês é semestralmente, essa atividade vai ser a última desse semestre. Depois a gente vai fazer só mais uma prova. Aqui tem as informações iniciais, aquelas informações de prática, a gente sempre manda nas listas suas, E aí aqui começa o assunto. Começa com a definição do que vem a ser raiz ou zero da função do primeiro grau e construção do gráfico que a gente vai ver juntos. Aqui está uma definição, dada a função do primeiro grau, está lá y igual a x mais b, chama-se raiz ou zero da função o valor de x para o qual ax mais b igual a zero, ou seja, o valor de x que anula a função. Então, para determinarmos a raiz ou zero da função, fazemos y igual a zero e resolvemos a equação. Então, veja só, nada mais, nada menos, a raiz vai ser o valor de x que zera o y. Então, em outras palavras, seria isso. Vamos achar o valor de x com a função zerada. Então, vamos ver isso aqui na prática. Aqui tem um exemplo, uma função y igual a 3x menos 6, ou seja, de acordo com a definição lá, colocou o y igual a zero e achou esse x. Isolar esse x é sempre passar a parte numérica para o segundo membro da igualdade em operação invertida. Então, 3x menos 6 igual a zero, ficou 3x igual a 6 positivo, o 3 multiplicando passa dividindo, que 6 dividido por 3 dá 2. Portanto, 2 é a raiz. Colocando essas informações no gráfico. Então, a gente já sabe, eixo da horizontal, os valores de x, eixo da vertical, os valores de y. Aqui nós vamos marcar dois pontos importantes, que é exatamente a raiz, é um ponto que fica exatamente, é um ponto notável, um ponto que fica exatamente em cima do eixo x, que é o valor da raiz, porque o y é zero, Então, aqui 2 é a raiz, então aqui está o valor 2, que é exatamente a raiz. E outro ponto notável é onde esse gráfico cruza com o eixo y, que é exatamente lá no coeficiente linear da função. Então, aqui está o valor menos 6, que é o coeficiente linear. E foi encaminhado atividades para vocês, Tem lá exercícios, calcule a raiz e construa o gráfico de cada função do primeiro grau a seguir. Aqui foi dado letra A função é y igual a 3x mais 6, A gente, usando a definição, colocou lá 3x mais 6 igual a 0, o 6 passou operação invertida, Você está somando 6, passou subtraindo 6. Esse zero a gente já ignora porque menos 6 mais 0, o zero é neutro, ele somado não vai acrescentar nada. Então, ficou 3x igual a menos 6. O 3 que está multiplicando o x, o contrário de multiplicar é dividir. Então, menos 6 dividido por 3, que dá menos 2. Portanto, menos 2 é raiz.
Colocando esses valores, que são os pontos notáveis nesse gráfico, para facilitar, o que ocorre? Aqui está a raiz, que é um ponto importante para a gente marcar esse gráfico. Menos 2 é um valor negativo, né? Menos 2 é a raiz, que é um valor negativo. Portanto, aqui está o zero desse x, à direita os valores positivos, à esquerda os valores negativos. Então, aqui está o valor menos 2. Depois a gente marca o coeficiente linear, que é exatamente um ponto notável, né? Um ponto que vai ocorrer em cima do eixo y, que é quando você coloca zero no x, o resultado do y é exatamente esse valor 6, que é o coeficiente linear, né? Então está aqui dois pontos importantes, 6 no eixo y e menos 2 no eixo x. Menos 2 é raiz e 6 é coeficiente linear. Então aqui o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, né? Depois vem a letra B, y igual a menos 2x mais 6, né? Isolou esse x que ocorreu, igualou a zero, né? Antes a gente igualou a zero, de acordo com a definição de função, ficou lá menos 2x igual a 6 positivo, ou seja, somado 6 passou menos 6. O 2 negativo multiplicando o x passa dividindo. O contrário de multiplicar é dividir. Aqui nós temos menos 6 dividido por menos 2. Menos dividido por menos dá positivo, né? Negativo dividido por negativo dá positivo. E 6 dividido por 2 é 3. Portanto, essa raiz aqui é 3. Né? A raiz dessa função é 3. Então, a gente marcando 3, que é um ponto importante, né? 3 é valor de x, sempre, nunca é demais repetir, que zera essa função. Então, aqui está 3 e 0 do y. E o outro ponto, que é o coeficiente linear, que é o valor 6, que é exatamente o valor de y quando a gente coloca 0 no x. Ou seja, se você colocar 0 aqui no x, né, menos 2 vezes 0 dá 0, 0 mais 6 é 6. Então, assim, são pontos que não precisam de muita informação. Intuitivamente, você já vem cá e marca e forma a reta, que é o gráfico da função do primeiro grau. Aí os demais são todos iguais, né? Função y igual a x mais 5, usando a definição x mais 5 igual a 0, isolou esse x igual a menos 5, e, portanto, menos 5 é raiz. Como nos demais a gente vê aqui, colocou a raiz menos 5 no eixo x, e o coeficiente linear dessa função também é 5, né? Ligou menos 5 com 5, você formou a reta, que é o gráfico da função do primeiro grau. Tem letra D, y igual a 2x mais 5, igualou a 0, né? Que é o pré-requisito para ser raiz. 2x mais 5 igual a 0. O 5 somando passa subtraindo. O 2 multiplicando passa dividindo. É sempre recomendável deixar a fração, porque é mais fácil de escrever o número fracionário do que aquele número com vírgula. Ele representa, fica visivelmente melhor. Então, menos 5 meios, né? 5 meios equivale a 2,5. 5 metades equivale a 2,5, só que negativo. Então, está aqui 5 meios negativo, né? Com y zerado, é um ponto que está em cima do eixo x, e o coeficiente linear 5 está lá no eixo y. Então, dois pontos importantes estão marcados aí. Menos 5 meio da raiz e 5, que é do coeficiente linear. Aqui tem uma função identidade, y igual a x. Então, a raiz só x igual a 0. Né? Igualou x igual a 0, pronto, já está a raiz x igual a 0. Então, para todo valor de x vai ser
valor também para y. Isso aqui forma essa reta, né, que passa na origem. Então, 0 é a raiz, 0 também é o coeficiente linear. Aqui, pela prática, a gente já sabe que, como todo valor de x vai dar um y correspondente, essa reta passa dividindo esses dois quadrantes exatamente no meio, porque os valores de x são os mesmos valores para y. Então, formam-se pontos com valor de x igual ao valor de y. Isso faz com que ocorra essa simetria aqui entre os dois quadrantes. Depois, letra F, menos 2x mais 3 igual a 0. Nós temos a raiz de x igual a 3 meios, ou seja, 3 metades é a raiz. 3 metades é igual a 1,5. Então, marcamos a raiz aqui, 3 meios, e o coeficiente linear, que é 3, né? Está aí marcado. A gente pode tirar tanta informação dessa que a gente não está explorando nesse exercício. Observe que esse número que multiplica o x, ele é o coeficiente angular, né? O coeficiente angular. Se ele for positivo, essa função é crescente. A gente já viu isso numa aula passada, né? Então, é uma função crescente. Aqui, o coeficiente angular é negativo. Nós temos um gráfico de uma função mostrando que ela é decrescente. Aqui, coeficiente angular positivo, função crescente. Então, assim, são informações que a gente pode explorar bastante, que não é o caso agora, né? A gente já falou isso em aulas passadas. E aqui vem inequação. Pessoal, inequação, in é o prefixo de negação. Então, se equação vem de igualdade, a inequação vem de desigualdade. Se é desigual, ou é maior ou menor. Maior ou igual, né? Ou menor igual. Então, aqui nós vamos obter quais são os x que faz dar resultados nessa equação aqui maior do que zero. A gente segue aquela prática que a gente já sabe de isolar o x, né? Então, o 5 negativo passou positivo. Então, x maior que 5. Então, para todo valor x que seja maior que 5, vai dar resultados maior que zero aqui. E assim por diante. Seguindo, letra B, menos 2x menos 8 maior ou igual a zero, né? O menos 8 passou 8 positivo, e o 2 multiplicando passou dividindo, portanto, x maior ou igual a 4. Letra C, 3x mais 7 maior que 7, 3x maior que menos 7, né? O 7 somando passou subtraindo, o 3 multiplicando passou dividindo. Portanto, concluindo, x maior que menos 7 terços. Letra D, menos x mais 3 maior que zero. Ou seja, isolando esse x, né? Então, o 3 somando passa subtraindo. Então, nós temos uma situação menos x maior que menos 3. Só como a gente precisa de valores para x, então a gente tem que dar um jeito de eliminar esse coeficiente negativo aqui. Então, um recurso é multiplicar por menos 1, recurso que a gente usa de forma padrão, né? Ou seja, multiplicar por 1 como um elemento neutro, não altera nada nessa equação, mas o fato de ser negativo aqui altera os sinais. E todos os sinais onde é negativo fica positivo, e a desigualdade também inverte, onde é maior fica menor. Portanto, concluindo aqui, onde era menos x maior que menos 3, multiplicado por menos 1, ficou x menor que 3. Aqui está a solução final, x menor que 3. O mesmo fato ocorre aqui na letra E, né? Menos 2x mais 8 menor que 0. O mais 8 passou menos 8. Aconteceu aquele mesmo fato lá da letra D. Portanto, tem que multiplicar por menos 1 para inverter todos os sinais. Então, ficou 2x maior que 8. X maior que 8 dividido por 2, porque o 2 passou dividindo. Concluindo, x maior que 4. Né?
E assim por diante, tem letra F, letra G, né? Letra G interessante, x menos 3 quintos maior que zero. Só de isolar o x já sai que x tem que ser maior que o 3 quintos negativo, passou positivo, então tá ok já com o resultado aí. Letra H, x menos 5 maior que zero, portanto só x maior que 5. 5 negativo, passou positivo. 5x menos 20 maior que zero. O menos 20 passa em operação contrária, passa 20 somando, né? Então ficou 5x maior que 20. O 5 multiplicando x passa dividindo, né? O contrário de multiplicar é dividir. Portanto, solução final, 20 dividido por 5, 4. Então, x maior que 4. Essa letra J, né? Multiplica por menos 1 antes de concluir. E aí a gente tem x maior ou igual a menos 5 terços. Então tá aí uma atividadezinha envolvendo função de primeiro grau, onde a gente calculou raiz, representou graficamente e também algumas inequações aí. Bom trabalho e até a próxima.